Fale, meu amigo internauta, minha amiga internauta, você é de Belém do Pará, de outro estado, de outro país, de outro mundo, sei lá, outro mundo eu acho que não, porque enfim, ninguém sabe nem se tem vida em outro planeta. Mas se tiver e for fazer o Enem, vamos lá, fica a dica. Eu sou o professor Fábio Araújo, sou professor de Física do Ensino Médio pré-vestibular de Belém. Bem, eu vou te dar uma dica hoje da estrutura do Enem, o Enem 2015, o que você tem que saber. Presta bem atenção, nada do que eu for falar agora para você vai ser novidade, mas é sempre bom a gente lembrar. Vamos lá? O que você tem que lembrar para esse Enem 2015? O que você tem que lembrar? Primeiramente que as provas começam dia 24 de outubro. Cuidado, às 13h30. Horário de Belém? Horário de Belém? Não, horário de Brasília. Não te esquece do horário de verão. Pelo amor de Deus, cuidado com o horário de verão. Tudo bem? Vamos lá. Dia 24 você vai fazer a prova de Ciências da Natureza, Física, Química e Biologia. Vai fazer também a prova de Ciências Humanas. O que é mesmo? História, Geografia, Filosofia, Sociologia. Tudo bem? Nessa prova você terá 45 questões, 4 horas e meia de prova. No dia seguinte, dia 25, você vai fazer, no mesmo horário, às 13h30, prova de Códigos e Linguagens, Redação e Matemática e suas tecnologias. 45 questões, porém, no dia 25, 1 hora a mais de prova. Você vai ter 5 horas e meia de prova. Muito cuidado. Cuidado com os horários, pelo amor de Deus. Os portões eles vão abrir ao meio-dia, horário de Brasília. Mas, meu amigo, esse ano está um pouquinho diferente. Cuidado. Quando é que fecha os portões? Fecha os portões às 13 horas. Meia hora antes da prova. Meu amigo, se você chegar atrasado, você vai perder a prova, todo o teu ano de estudo, tudo que você estudou, tudo que você labutou, tudo que você abdicou para poder fazer o vestibular, você vai perder por causa do horário. Para com isso. Dorme cedo, acorda cedo, toma aquele banho, aquela ducha com água bem gelada. Eu gosto de água gelada. Toma aquele banho bacana, toma aquele café reforçado, mas reforçado assim, não vai comer bucho, mocotó de manhã. Aquela frutinha gostosa, sabe? Leva fruta para a hora da prova também. Leva biscoitos, leva bolacha, chocolate, quem gosta. Tudo para se acalmar. Cara, tá chegando o teu dia. Tá chegando. E você vai comemorar muito no final do ano. Presta atenção. Outra dica importante que você tem que conhecer para a prova. Para as provas do dia 24 e dia 25. Lembrando, os eixos cognitivos. O que são esses tal de eixos cognitivos? São as 5 capacidades que um aluno tem que ter para poder resolver os problemas, tá bom? Mas o principal que o Enem cobra para você é que você tenha competência leitora. Você tem que saber ler. E ler, cara, não é só juntar letras e formar palavra, juntar palavra e formar frase. É muito mais do que isso. É você interpretar, é você tentar vivenciar aquilo que você está lendo. Já aconteceu de você começar a ler um texto, no meio do texto você esqueceu o que diz o começo e você fala, puxa vida, vou ter que ler de novo? Pois é, porque você não está prestando atenção, você não está focado. Você tem que estar focado na hora da prova. Mas quais são os 5 eixos cognitivos que o Enem cobra? Domínio da linguagem, e cuidado, o domínio da linguagem não é somente a forma culta, não é. É você conhecer a linguagem de um modo geral, verbal e não verbal. Você tem que conhecer, tem que interpretar gráficos, tabelas, desenhos, tá? Charges. Você tem que saber interpretar tudo isso. É olhar para a charge e interpretar. Tudo bem? Compreensão e interpretação de fenômenos. Aí eu acho que se encaixa a questão da transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, você tentar misturar e relacionar os assuntos, física com a química, com a biologia, com a matemática, com a geografia, com a sociologia, claro e evidente, com a filosofia, física e filosofia, ó, tudo a ver, entendeu? Você tentar relacionar. Você lembrar, por exemplo, agora que me veio na cabeça, a equação de Bernoulli, que é uma equação gigantesca, mas você colocar ela em termos práticos. Lembrar, por exemplo, porque as artérias são mais calibrosas, são mais grossas que as veias normalmente. Porque as artérias, de um modo geral, elas transportam sangue arterial. Claro, exceção é a artéria pulmonar e do cordão umbilical. Mas de um modo geral, transporta sangue arterial, por isso ela é mais grossa, transporta o oxigênio. Lá o sangue passa com menor velocidade e vai ter maior pressão, para que haja essa troca, né, de gases. Lembra disso? Tá? No tecido, efeito Bohr, no coração, hematose. Lembra todas essas coisinhas, essa interdisciplinaridade, transdisciplinaridade.
Enfrentar situação, problema, o que, que é isso? É solucionar, é organizar, é interpretar o texto para que você consiga resolver. Organizar, palavra-chave, organizar. Ler, competência leitura. Você vai ter que ler, organizar as suas ideias para resolver a questão. Construção e argumentação, elaboração de proposta de intervenção solidária, né, na sociedade. Essas duas últimas, eu acho que elas se encaixam muito bem na redação. Então, muito cuidado, você vai arrebentar. Agora, você tem que conhecer esses eixos cognitivos da prova. Mas como é a estrutura? Tem gente que ainda não sabe como é que funciona a prova em si, a pontuação. Como é a construção das questões? Vamos lembrar? Cada dia 45 questões. Como é que essas questões são distribuídas? Vamos lá? Elas são distribuídas assim, ó. 25% fácil, 50% média, 25% difícil. Poxa, mas vai lá, meu amigo, você é bom de matemática. Tira, por favor, 25% de 45. Veja para mim quanto dá. Faça, eu vou esperar. Pronto, já esperei. Quanto deu? Quem fez a continha deve ter percebido que 25% de questões fáceis de 45, 25% de 45 dá 11,25 questões. E você sabe, não existe 11 questões, 45. Ou são 11, ou são 12, ou são 10. Números redondos, sem esse quebradinho. 50% de provas médias. Não existe 12 questões e meias. Portanto, eu não preciso nem te dizer que isso daí existe uma margem de erro. Que o Enem, essa margem de erro dá no máximo de 5%. Então, às vezes tem 10 questões só fáceis, às vezes tem 12 questões fáceis, às vezes tem 21 questões médias, 22 médias, 23 médias. Então, claro que isso varia de ano para ano, mas vai dar essa média para ti. É importante que você entenda o seguinte. Ah, já sei, eu vou resolver então logo as difíceis. Não te aconselho. Comece pelas questões fáceis. Acerte as fáceis, acerte as médias e deixe as difíceis para o final. É o meu conselho. Por quê? Porque é possível duas pessoas terem a mesma pontuação, o mesmo número de acertos. Então a pessoa fez 100 questões, uma pessoa fez 100 questões, a outra fez 100 questões. Mesma quantidade de questões acertadas. É possível que elas tenham notas diferentes? Claro que sim, claro que sim. Porque, entenda uma coisa, para o Enem, ele usa um negócio chamado de TRI, que é a Teoria da Resposta ao Item, que eu acredito que você já conheça. Essa TRI, ela evita, por exemplo, o chute. É muito comum, por exemplo, pessoas chutarem nas questões de prova do Enem. Só que o Enem, ele não valoriza o chute. Então, o que ele faz? Antigamente, quando eu fiz vestibular, as questões difíceis tinham um peso maior. Tanto que física no vestibular, antigamente, pesava mais do que outras disciplinas. Por quê? Porque eram questões mais difíceis. Então, questão difícil valia mais. Era mais ou menos assim. Questão fácil tem peso 1, questão média tem peso 2, questão difícil peso 3. Era mais ou menos assim. Então, valorizava quem chutava, né? Então, o cara chutava as questões difíceis, acertava, já tinha sua pontuação aumentada. No caso do Enem, isso acabou. Não tem. Não é mais assim. Você tem que acertar as questões fáceis e médias. Se você acertar só as questões difíceis e errar as fáceis, já era. A sua pontuação vai ser reduzida. Não vai ser anulada, não tem nada a ver, mas ela vai ser reduzida. Você vai ter uma pontuação menor. Então é muito importante você ficar ligado nessas dicas, tá bom? Então comece pelas questões fáceis. Garanta as questões fáceis e garanta a sua vitória. Passa para fácil, dá fácil para média e por último a difícil. Fábio, como é que eu reconheço a fácil e a difícil? Você sabe. Você começa a ler. Entendeu a questão? Achou fácil? Resolve. Se bateu na questão, ficou difícil, oh meu Deus, o que fazer? Ah, e agora? Pula, deixa ela para depois. Aí você volta e tenta resolver ao final. Tudo bem? Cara, fica aí a dica. Espero ter ajudado. Vamos juntos à sua vitória. Tá legal? Conte comigo sempre. Qualquer dúvida, deixa uma perguntinha aí para mim, que eu com o maior prazer vou te ajudar. Um grande beijo, um grande abraço, fique em paz, até a próxima dica. Essa semana, outras dicas virão. Um grande abraço!